Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a semana hoje, terminando aí o livro de gramática. Nós já estamos aí na semana de revisão. Já passei para vocês na semana passada a lista de revisão, que é para vocês respondendo, né? E para concluir até sexta-feira, né? Porque a lista é extensa, justamente para vocês trabalharem bem os conteúdos que foram vistos aí no quarto bimestre que foi muito rápido, né? Com muitos afazeres, o livro para terminar, mas a gente está terminando, vai conseguir terminar aí tudo em tempo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a lista, vocês podem entrar em contato comigo aí durante o plantão, tá bom? Lembrando que todas as questões da lista foram baseadas nos livros didáticos de vocês, né? No livro de gramática, no livro de língua portuguesa, nas videoaulas que nós tivemos aí, né, durante esse período. Então, vocês têm tudo em mãos aí para responder as questões. E agora, o último capítulo do livro de gramática trabalhou os processos de formação de palavras. Eu já havia mandado para vocês aí uma videoaula com a teoria dos dois últimos capítulos, 7 e 8, e agora nós vamos fazer a correção das atividades do capítulo 8. As páginas que nós vamos trabalhar são 140 a 144, são as atividades finais aí do livro de gramática, tá? Ao fundo vocês têm o som de chuva, tá bom? Mas espero que não atrapalhe vocês. Então vamos lá, abram na página 140 do livro de gramática, vamos acompanhar aí a leitura das questões e a correção das atividades. Primeira questão. Em uma atividade diferente de geografia e língua portuguesa, os professores separaram os alunos do nono ano em grupos e deram a cada grupo um país diferente, todos pertencentes ao continente asiático. Cada grupo deveria produzir um pequeno texto argumentativo com o objetivo de convencer os outros grupos a visitarem o seu país. No dia da apresentação, os alunos, em seus respectivos grupos, exibiram as informações seguintes. Leia com atenção os textos abaixo, tendo em vista os diferentes processos de formação de palavras que vimos neste capítulo. Grupo 1. Se você estiver a fim de ir para Singapura ou República de Singapura, está certo. Essa cidade-estado é constituída por 63 lindas ilhas. Além disso, é um país que apresenta o maior índice de desenvolvimento humano, o IDH, dos países asiáticos, nono melhor do mundo em 2014. Grupo 2. Podem deletar a informação do grupo 1. Legal mesmo é Hong Kong. Com uma área de 1.104 quilômetros e uma população de 7 milhões de pessoas, Hong Kong é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Sua cultura mistura a oriental e a ocidental, sendo assim muito rica. Grupo 3. Discordamos de vocês. Pedro mesmo levaria a mina dele para as Filipinas, oficialmente República das Filipinas. Esse lugar é um vasto arquipélago da Insulíndia, cercado pelo Mar das Filipinas, Mar de Celebes, Mar de Sulu e Mar da China Meridional. Parecido com o Brasil, tem clima tropical e praias lindas. Grupo 4. Já a Malásia é um país do Sudeste Asiático, que compreende dois territórios distintos, a parte sul da Península Malaia e ilhas adjacentes, e uma seção do norte da ilha de Bornéu. Vimos várias fotos e é para lá que queremos ir. Ao anoitecer, a cidade fica ainda mais linda. Grupo 5. A Indonésia é um país localizado entre o Sudeste Asiático e a Austrália, sendo o maior arquipélago do mundo, composto pelas ilhas de Sonda, a metade ocidental da Nova Guiné, e compreendendo no total
17.508 ilhas. Lá é impossível ficar enraivecido. Suas ilhas deslumbrantes, seu exotismo tropical e suas paisagens vulcânicas fazem da Indonésia o destino perfeito. Grupo 6. Lendo sobre os países asiáticos, viajamos mesmo em Taiwan, estado insular localizado na Ásia Oriental. Foi um dos membros fundadores das Nações Unidas e um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da organização, até ser substituído pela República Popular da China em 1971. E aí, nós temos aqui os últimos 3 grupos. Grupo 7. A Tailândia é um país no centro da península da Indochina, no Sudeste Asiático. Suas fronteiras marítimas incluem o Vietnã, a Indonésia e a Índia. Cheia de paisagens paradisíacas, a Tailândia é o destino de viagem do sonho de muitos. Infelizmente, também podemos nos lembrar desse lugar por um fato que entristeceu muito a todos: o devastador tsunami ocorrido em 2004. Grupo 8. A Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, é um país da Ásia Oriental localizado na parte sul da Península da Coreia. Aproximadamente metade de sua população vive na capital, Seul, ou em sua área metropolitana, que é uma das maiores do mundo. É para lá que eu vou e ainda volto com um xing-ling novo. Grupo 9. O Vietnã é um estado soberano localizado no leste da península da Indochina, no Sudeste Asiático. Vocês já devem ter ouvido falar desse lugar por causa da histórica Guerra do Vietnã, conflito armado que começou no ano de 1959 e terminou em 1975. Foi tema de vários filmes no cine. Agora, baseado no que foi apresentado pelos alunos, responda às questões abaixo. Nós vimos lá 9 grupos e os alunos apresentaram ali, falaram rapidamente sobre cada lugar. Ao apresentar o trabalho para a turma, alguns alunos utilizaram neologismos em seu discurso. Os países apresentados por eles fazem parte dos chamados tigres asiáticos. Assim sendo, quais países compõem esse grupo e quais neologismos foram utilizados? Então, aqui você deve colocar aí em prática os conhecimentos sobre o neologismo, sobre esse processo de formação de palavras. Você tem que lembrar e saber o que é. E tem também aqui, veja só uma das dicas. Os países apresentados fazem parte dos tigres asiáticos. Vocês precisam saber quais são esses países. E o neologismo, como nós vimos, é um processo de formação de palavras em que surgem novas palavras ou algumas palavras já existentes ganham um novo sentido, né? Então, você tem que identificar aí essas palavras que foram utilizadas com sentido novo, que ainda não foi dicionarizado, ou palavra nova. Vamos lá. Lá em Singapura, nós temos a fim de, mas a fim de já existe, né, professora? Existe, mas com sentido de finalidade. Ali, ele foi utilizado no sentido de estar interessado. Eu estou a fim de uma viagem. Então, veja só, aí esse sentido aí de estar interessado, o garoto está afim da garota. Já é um sentido novo, certo? Então, ali nós temos esse neologismo. Lá em Hong Kong, nós temos deletar no sentido de esquecer, né? Deletar é o mesmo que apagar, mas ganhou aí um novo sentido no sentido de esquecer, deletar da memória. Taiwan, nós temos viajar no sentido de gostar muito. Ele viajou no presente. Então, é no sentido de gostar muito, né? E não no sentido literal aí do verbo viajar. E lá na Coreia do Sul, nós temos o xing-ling,
que é designando aparelhos eletrônicos de qualidade inferior ou falsificados. Aí faltou aqui fechar o parêntese, né? Mas nós utilizamos muito esse Xing Ling aí, né? Principalmente quando vamos comprar alguma coisa no 99, né? Naquelas lojas de produtos chineses. E aí nós costumamos falar que é Xing Ling, né? Até a loja nós falamos que é Xing Ling. É um neologismo, tá? Então esses são os neologismos aí nos países aí dos tigres asiáticos, que são, né, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul. Veja só. Bem, outros alunos utilizaram derivações por parassíntese. Esses mesmos alunos falaram sobre os países dos chamados novos tigres asiáticos, termo utilizado para designar o grupo de países de industrialização recente e que vem expandindo suas economias. Analisando as informações trazidas pelos alunos, diga quais países são considerados novos tigres asiáticos e quais foram as palavras formadas por parassíntese apresentadas por eles. E o que é aí esse processo chamado parassíntese ou parassintese, né? O processo ali por parassíntese. A parassíntese é quando nós temos a utilização dos afixos, né, do prefixo e do sufixo juntos ali na palavra, no radical. E o que é que acontece? Quando nós temos essa derivação por parassíntese, nós não podemos retirar um ou outro, nós não podemos tirar aí o prefixo ou sufixo, porque não teremos uma palavra ali, né? Nós não podemos retirar, porque nós temos um processo chamado por prefixação e sufixação. Aí, se eu tiro um ou outro, eu tenho uma palavra que tem um sentido. Quando eu tenho essa derivação por parassíntese, não há essa nova palavra se eu tiro o sufixo ou o prefixo, tá? Aí nós temos lá, na Tailândia, entristeceu. Veja só, nós não temos aí, se eu tiro o entristeceu, a palavra tristeceu existe? Não existe, tá vendo? Ou entriste, também não existe. Então, eu tenho a derivação por parassíntese, em que eu coloco aí os afixos, né? O prefixo e o sufixo eu não posso retirar. Na Tailândia, então, tem entristeceu. Na Malásia, eu tenho anoitecer. E Indonésia, enraivecido. Então, essas três palavras são formadas aí por parassíntese. E esses países são aí são os chamados novos tigres asiáticos. E nós vimos aí, né, que no próprio capítulo 8, nós tivemos aí como tema interdisciplinar esses tigres asiáticos, né? C. Por fim, ainda outros alunos fizeram uso da redução ou abreviação vocabular. Os países abordados por eles compõem o que chamamos de novíssimos tigres asiáticos, que correspondem aos países que passaram por um acelerado processo de industrialização nos anos 1990, conseguindo superar a grave crise econômica que atravessaram no fim da década. Desse modo, que países são esses e quais as reduções utilizadas por eles? Aí nós temos aí os dois novíssimos tigres asiáticos, o Vietnã e Filipinas. Quais foram as palavras? Cine, que é a abreviação de quê? Cinema. E mina, que é a abreviação de menina. Então, veja só, cine, mina, são palavras em que ocorre o quê? A redução, também chamada de abreviação vocabular, certo? Segunda questão. Utilizando as tabelas com prefixos e sufixos que vimos, encontre a palavra mais adequada. Observe o exemplo. Profissional que analisa processos, analista. Lá no final do capítulo, na teoria do capítulo 8, nós temos ali dois quadros, né, duas tabelas aí, em que nós temos prefixos e sufixos, né, são os afixos, que se dividem em prefixos e sufixos. E você vai
olhar lá naquelas tabelas e vão responder aí essas questões. Vamos lá, letra A. Falha que não se pode admitir. O que não se pode admitir é o quê? Inadmissível. Inadmissível é a falha que não se pode admitir. B. Profissional com formação em engenharia. Pessoal, quem é o profissional com formação em engenharia? É o engenheiro. C. Pessoa adepta das causas femininas. Isso daqui a gente utiliza muito hoje em dia, né? Ouve muito hoje em dia. Feminista. D. Questão que não se pode solucionar. Insolúvel. Veja só, essa você utiliza? Se não, coloque aí no seu vocabulário, viu? Insolúvel, que não se pode solucionar. Letra E, que acontece a cada 2 anos. Aí esse nós temos bianual ou bienal. Já ouviu falar da Bienal do livro? Então, bienal. Que apresenta 2 fases. Esse é fácil, né? Bifásico. Apresenta 2 fases, bifásico. Olha o bi aí, ó, no 2 anos. Bianual, bienal, bifásico, 2 fases. Bicampeão nós temos também, né? Enfim, por aí vai. G. Fato que não se consegue explicar. Aquilo que nós não conseguimos explicar é o quê? Inexplicável. H. Ajuda que não se pode dispensar. Indispensável. Veja só, nós temos aí o in, né? Ele sempre vai trazer o não, né? Inadmissível, que não é admissível, né? Não se pode admitir. Indispensável, não se pode dispensar. Inexplicável, não se pode explicar. Insolúvel, que não se pode solucionar. Aí nós temos aí o eiro, né? Que vem do profissional, o feminista, certo? Nós temos o bianual, o bienal, o bifásico. Então, aqui nós temos prefixos e sufixos. São os chamados afixos, que foram aí morfemas estudados por nós, vistos por nós aí neste quarto bimestre. 3. Descubra a palavra observando a sua origem e a dica fornecida. Se for necessário, consulte a tabela de prefixos e sufixos que estudamos. Veja o modelo mais uma vez. Você vai ir lá na tabela, né, de prefixos e sufixos aí no final do 8º capítulo do livro de gramática. Aliás, corrigindo, é no capítulo 7, tá? No final do capítulo 7, páginas 120 a 122, tá bom? Perdão, não é capítulo 8 que nós temos aí essa tabela, tá bom? De prefixo e sufixo. E sim, lá no capítulo 7. Aqui também não fala, né, que é capítulo 7, mas é no capítulo 7, não no 8. Vamos lá, veja o modelo. Óculos vem do latim, olho. Tem 2 olhos, é o quê? Binóculo. Nós temos aqui o bi, que indica o quê? 2, e nós temos o óculos, né? Que vem do latim, olho. Tem 2 olhos, binóculo. Agora, a coctus, do latim, cozido. Biscoito. Biscoito seria o quê? Que é cozido 2 vezes. Veja só, nós temos aqui o cozido e o bi 2, né? Cozido 2 vezes. B. Ciclos, que vem do grego roda. Bicicleta ou biciclo é porque tem 2 rodas, né? Tem 2 rodas. Esse é o sentido aí da nossa palavra, né? Bicicleta ou binóculo, ou biciclo. Binóculo é 2 olhos, é o exemplo. Porque no exemplo ele trocou, né? Aqui nós temos a palavra e
E você precisa explicar. Aqui você tem a explicação e abaixo vai colocar a palavra. C. Citos vem do grego comida, alimento. O parasita faz o que? Ele se alimenta ao lado de. O para é algo, já ouviu? Paralelo ao lado de. Parasita é que se alimenta ao lado de. Letra D. Faringes, do latim garganta. Faringite é o que? Uma inflamação. Ite é inflamação, né? Nós temos bronquite, inflamação dos brônquios, né? Inflamação da garganta. A faringite é a inflamação da garganta. Por quê? Faringe vem de garganta, né? Vem do latim que significa garganta. Letra E. Artrites, do latim, juntas do corpo. E o que é essa artrite aqui? Ó, o it de novo, a inflamação, mas agora do que? Das juntas. A artrite é aquela doença em que há inflamação das juntas. F, antropos, do grego, homem. E o que é o antropocentrismo? Nós temos aqui uma corrente de pensamento que coloca quem no centro? O homem no centro de tudo. Nós não temos o teocentrismo. Aí o teo já vem de Deus, era Deus no centro de tudo. Depois veio o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. 4. Como vimos, a criação das palavras acompanha as inovações culturais e tecnológicas da sociedade. Com base nisso, procure explicar a origem das seguintes palavras consideradas neologismos. Veja só, nós temos aqui o AP. AP significa o quê? Apartamento. Bebemorar. Bebemorar é o quê? A junção aí, né, de beber e comemorar. Camelódromo. Vamos continuar aqui. Bichoso. O bichoso é o quê? Seria um bicho, o que? Horroroso? Esse eu não conheço. Você conhece? Bichoso, nunca ouvi falar. Agora, bichado eu já ouvi falar. Bichado é o que não está muito legal, não. Tá ruim. Caipiródromo, veja só, corrida de caipirinhas, o lugar aí de tomar caipirinhas. Camelódromo, camelódromo é o quê? Onde nós temos os camelôs, né? Aqui nós temos diversos camelódromos, né? Em Campinas principalmente. Carreata, uma passeata de quê? De carros. Clicar, ó, clique, apertar, né? Disque pizza. Disque pizza é o quê? É o telefone que você liga para pedir pizza. Ecoturismo é um turismo que ecológico. Esquema. Nossa, esse daqui tem diversos sentidos, né? A professora de vez em quando pede para vocês fazerem o quê? Um esquema no caderno sobre o conteúdo. Mas esquema também pode ser alguma festa, algum plano para algo relacionado a isso, né? Esquema. Algum plano aí. Mauricinho. Aquele patricinho. É o masculino de patricinha, né? É o Mauricinho. E a Patricinha, aqui a Patricinha aqui embaixo. Eles são exibidos, né? Enfim. Então, a resposta é pessoal, né? Vocês vão falar aí sobre a origem dessas palavras, de onde elas vieram, qual o sentido delas, tá bom? Agora, estrangeirismo e empréstimos. Vamos falar aí de empréstimos linguísticos e estrangeirismos. Veja só. Para quem pensa que é uma modinha atual inserir palavras estrangeiras na língua portuguesa, é importante lembrar que esse intercâmbio já acontece há muito tempo. Da invasão moura na Península Ibérica, ocorrida na Idade Média, herdamos palavras como açougue, azeite, almoxarifado, álcool e álgebra.
Nos séculos 18 e 19, não eram os Estados Unidos que detinham um prestígio econômico e cultural, mas a França. Assim, nosso vocabulário herdou do francês abajur, sutiã, boutique, garagem. E como atualmente a hegemonia é dos Estados Unidos, vemos uma profusão de palavras em inglês invadirem nosso idioma. Analisando as informações acima, a que conclusão se pode chegar em relação ao uso de palavras estrangeiras em nossa língua? Nós vimos que aí é um processo natural que acontece aí há muito tempo, né? Não é somente agora com o inglês, né? Isso ocorre e tem a ver com o quê? Com poder, né? Agora quem está no auge aí são os Estados Unidos, né? Por isso que várias palavras aí na língua utilizada lá, que é o inglês, vão invadindo aí a nossa língua, né? Principalmente agora com a internet, né? Com essas tecnologias, então isso vem muito rápido. Então, espera-se que o aluno perceba que o uso de estrangeirismo é um fenômeno natural das línguas, sobretudo pela influência constante que os países mais poderosos exercem sobre os demais. A língua ela está em constante evolução, né? Em constante evolução. Algumas palavras novas surgem, olha o neologismo, né? Nós pegamos emprestado outras palavras, né? O que nós vamos ver agora, né? Empréstimo linguístico, estrangeirismo. Enfim, algumas palavras deixam de ser usadas e viram arcaísmos, né? Palavras arcaicas que não são mais utilizadas. A nossa língua está em constante evolução. Ela recebe influências e, com certeza, né? Recebe influência aí dos países que têm mais poder, né? Mais dinheiro, enfim. B. Você concorda com a opinião que muitas pessoas têm de que o uso de palavras estrangeiras empobrece a língua? Discuta com seus colegas e o seu professor. Veja só, você concorda com isso? Que quando nós utilizamos palavras de outras línguas, aí a nossa língua empobrece. Nós temos alguns lugares do mundo que não aceitam essas palavras, né, de outras línguas. É necessário criar ali naquela língua uma palavra equivalente, né? Mas e você? A resposta pessoal, né? Mas espera-se que o aluno perceba que esses processos, o estrangeirismo e o empréstimo linguístico, na verdade, enriquecem a língua, já que são empregados conforme as nossas necessidades comunicativas. Às vezes, em nossa língua, não tem aquela palavra, ou tem alguma palavra equivalente, mas que não expressa ali tudo que aquela palavra em outra língua, na sua língua aí de origem, no inglês, por exemplo, expressa. Então, ela vai perder sentido, né, se nós utilizarmos a equivalente aqui da língua portuguesa. Então, essas palavras que chegam aí para nós, elas vêm enriquecer a nossa língua, tá bom? E nós temos que lembrar aí, inclusive, que o português é uma língua que, né, recebeu influência português, né, brasileiro, ele é muito diferente do português de Portugal, porque justamente por conta dessas influências, né? E isso não a torna uma língua pobre, muito pelo contrário, ela é rica, né, justamente por isso. 2. Pesquise e escreva a origem das palavras abaixo. Algodão. Algodão vem do árabe, é uma palavra árabe. Chalé é uma palavra francesa. Toilette também é uma palavra francesa. Caboclo. Caboclo é indígena. Armazém é árabe. Abacaxi, indígena também. E finalizamos aqui o nosso livro de gramática, as atividades aí sobre os processos de formação de palavras, né? Nós tivemos aí durante o ano estudo sobre o período composto, vimos orações coordenadas, subordinadas, né? Durante um grande espaço aí de tempo. Depois vimos concordância, vimos a regência, né? Que são conteúdos aí complexos, né? Que tem várias regrinhas que devem ser observadas. E finalizamos aí com um conteúdo bem
bem legal, porque nós utilizamos, né, no nosso dia a dia. Então, nós temos aí, acaba que trabalhamos aí com essas origens, com questões históricas, e isso acaba sendo mais legal, mais divertido, né? Porque nós vemos aí na prática com mais facilidade. Então, finalizamos aí de uma forma bem interessante o nosso livro de gramática, o livro de língua portuguesa também, né? Vai ser finalizado aí com esses conteúdos. E é isso, qualquer dúvida, entre em contato comigo, não deixe de mandar suas atividades, tá bom? Por e-mail maxnayara@yahoo.com. E é isso, estou no plantão aí até às 11 horas. Desejo a vocês uma ótima semana. Começamos a semana aí com feriado, né? Como que uma semana que começa já com feriado pode dar errado, né? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.